Atos, capítulo de número 10. Primeiramente, nós leremos do 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, ou seja, família, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora, por favor, queridos, no 19, tá? Nós leremos a partir do 19, alcançando até o versículo 33. Diz assim: E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação de Deus, ou desculpem, a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se ou aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou o homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contrariar. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem o sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e, e ele vindo te falará. E o 33, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto for por Deus demandado. Amém? Pense em um homem justo, temente a Deus, que dá esmolas, que tem bom testemunho. Um homem que, dentro do seu campo de entendimento, busca o Senhor. Pense em um homem favorável aos judeus. Um homem que as pessoas olham e dizem: já é um bom homem. Um homem bom para a sociedade. Não ficavam apontando deslizes dele. Esse era Cornélio. Contudo, apesar de todas essas qualificações, era um homem que não conhecia o Senhor. Um homem que precisava conhecer a Deus por meio da palavra. Eu quero pensar com os amados irmãos que a palavra de Deus, quando entra em uma família, existe o antes e o depois.
A palavra de Deus, ela faz com que as pessoas que pertencem àquela família, elas têm novidade de vida. A palavra de Deus, ela faz com que aquilo que não era entendido passe a ser entendido. Aquilo que era religioso, que era um costume, que era algo do homem, então cai por terra para que prevaleça a palavra de Deus. A palavra de Deus em sua vida mudou você. Você não é a mesma pessoa desde que começou a entender a palavra de Deus. Então, nós precisamos desesperadamente levar para o nosso lar o conteúdo da palavra de Deus. Você precisa fazer isso em sua casa. Eu preciso fazer isso em minha casa. Tomar a decisão de que a palavra de Deus norteará o meu lar, norteará o seu lar. Sem conhecermos a palavra, pouco conhecemos de Deus. Seremos inoperantes, fracassados. Seremos pessoas mais fadadas ao fracasso espiritual. Não teremos crivo. Então a palavra de Deus, ela faz com que a gente seja alicerçado em Deus. E eu quero, meu querido irmão, minha querida irmã, convidar você para que a gente deixe bem determinado que em nosso lar, quem manda é Deus. E Deus manda por aquilo que nós conhecemos. Então, quanto melhor conhecemos a palavra, melhor direcionados nós seremos. O conhecimento da palavra afetará as nossas decisões. E, logicamente, não basta conhecer, mas obedecer. Mas se nós não conhecemos, como obedeceremos? Eu quero convidar você, a sua família, leia a Bíblia. Então eu quero pensar contigo que a palavra de Deus, ela deve dirigir a nossa família. Ela deve impactar a nossa família. Ela deve nos satisfazer, nos dirigir, nos alicerçar. Lendo a palavra, nós teremos mais comunhão um com o outro. Não é assim? Quando você lê a palavra de Deus com alguém e você ora, o que acontece? Você tem mais comunhão. Eu tenho, por exemplo, falando muito sobre palavra, né? Mas vou falar um pouquinho sobre oração. Eu tenho tido a grata experiência, satisfação de orar toda terça-feira com o irmão Rubens e a irmã Zoraia. É bênção, viu? É bênção para vocês. Nós temos crescido e nós não somos mais amigos ainda, não chegamos mais próximo do outro, temos crescido. Então, se isso acontece dentro do nosso lar, por exemplo, a gente se une mais. A gente tem mais prazer um na vida do outro. Porque, sabe o que é interessante? Antes da leitura e antes da oração, é olho no olho, dentro do lar. E é momento de se pedir perdão. É momento de traçar novos rumos, objetivos. Então eu quero deixar para você este desafio. Sua família tenha um tempo de leitura da palavra de Deus. Não deixe isto cair em esquecimento. É muito importante. Nós lemos aqui Atos 10 e é um tempo de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Naquela época, adorava-se a Deus no templo.
As pessoas se moviam até o templo, as famílias participavam, e ali então se adorava ao Senhor. E por que a transição? Porque a partir de Cristo, e a igreja então ela foi evoluindo no seu discernimento, na sua necessidade de comunhão, e hoje, no Novo Testamento, então, não se adora somente no templo. Se adora em qualquer lugar. Transição. Você está aqui adorando o Senhor, você veio prestar um culto ao Senhor, e quando você sair daqui, você continua adorando a Deus. Você continua se posicionando como um servo do Senhor. Não é um culto público, logicamente, você não está lá dentro do metrô, na rua, cantando louvores e falando amém. As pessoas vão olhar para você e vão falar, mas o que esse cara está fazendo? Mas dentro do seu coração, existe um cântico de louvor. Existe uma oração, existe uma busca por Deus. Então, se antes se adorava somente a Deus no templo, hoje Deus é adorado em qualquer lugar. Por quê? Porque a adoração é em espírito e também em verdade. Naquela época, se dependia do sacerdote. O sacerdote representava a pessoa diante de Deus. E hoje? Onde estiverem dois ou mais reunidos, ali Deus está. Este texto em si, que é Mateus, que eu estou citando, ele fala de momentos em que a igreja se reúne para se posicionar diante da disciplina que o membro necessita. Então, está sendo dito assim, se posicionem, se unam, porque onde vocês estiverem reunidos, dois ou mais, ali a igreja já se faz presente e eu estarei ali. Mas, logicamente, esse texto não deve ser usado somente para a disciplina da igreja. Se Jesus está presente quando nós, igreja, estamos tratando da disciplina, ele está presente também em qualquer momento quando ele está sendo buscado. E também, há mais um motivo de transição, é que os judeus eram os adoradores. Os judeus participavam deste culto. E Jesus falou, tenho outras ovelhas que pertencem a outro aprisco. Convém que Jesus então fosse chamar. Dentro deste contexto de transição, o texto lido nos apresenta um homem chamado Cornélio. Ele era, o texto diz, um centurião, ou seja, ele era responsável por 100 soldados romanos, homem de boas obras, temente, que fazia esmolas, favorável aos judeus e piedoso. Um homem temente a Deus. Ele não era salvo em Cristo. Sua família também não era salva em Cristo. Talvez ele até pensava ser salvo pelas boas obras que praticava. Quando nós lemos no versículo 3 ao 5, um anjo aparece a este homem e o instrui a enviar servos até o apóstolo Pedro e o chamar. Porque havia algo muito importante que Pedro precisava passar para ele e para a sua família. O que era? Palavra. Eles criam de acordo com o Antigo Testamento. Pedro andou com Jesus. Jesus era o cumprimento do Antigo Testamento. E Pedro, então, precisava ensinar para este homem e para esta família sobre a caminhada cristã. No versículo de número 19 e 20, nós aprendemos que o Espírito de Deus fala com Pedro. E fala ordenando que ele seguisse os servos de Cornélio, porque Pedro, como falamos, tinha uma missão muito importante, que era ensinar a palavra para aquelas pessoas que buscavam a Deus, porém, sem entendimento. Eles buscavam a Deus, mas não tinham entendimento.
da palavra do Senhor. Então essa missão é dada para Pedro. Pedro, vá até lá e você tem esta responsabilidade. Ensine a palavra. Essas pessoas virão te buscar. Você irá até lá para ensinar a palavra para esta família. No versículo de número 24, após Pedro chegar, Cornélio tem uma atitude de líder. Um líder que deseja o melhor para a sua família. O que ele faz? Ele reúne os seus, chama os seus amigos mais íntimos para ouvirem da palavra de Deus. Ou seja, ele não tinha o desejo somente para si. Aquilo que ele sabia que era importante, ele queria distribuir, ele queria que a família dele, os amigos mais íntimos, também participassem. E a gente pensa, que cena maravilhosa. Um homem liderando uma família, dizendo, olha, nós teremos um evento muito importante aqui, hein? Um banquete, onde a palavra de Deus ela será servida. Então, venham famílias, filhos, esposa, fiquem aqui. E vocês, meus amigos mais íntimos, parentes, vocês vão chegar também, por quê? Porque aqui será explicada a palavra de Deus. Então perceba que eles estavam prontos para ouvir o que Deus desejava falar. Aí eu fiquei pensando assim que o pastor de uma igreja, pensando nesta cena de Pedro ali com as pessoas para explicar a palavra de Deus, imaginando e passando para vocês algo no coração de um pastor. Um pastor, ele tem muita alegria quando ele te vê chegando na igreja. É de verdade isso. Ele fica muito alegre quando você chega na igreja. Se você vem com a sua família, ele fica com o coração muito feliz. A alma dele fica muito aquecida. Por quê? Porque ele sabe que você está vindo para um lugar que é o melhor que você pode vir. Que é prestar um culto a Deus, é ficar exposto à palavra de Deus, é aprender do Senhor, é crescer na fé, é ser moldado, é ser trabalhado pelo Espírito Santo, é você começar a ver as coisas de uma outra maneira. Este relacionamento causa, por exemplo, ruptura com aquilo que é errado, que desagrada a Deus, e coloca o que é certo no lugar. Então o pastor fica feliz, muito feliz. Quando estou aqui e vejo a família entrando, eu falo, oh, glória a Deus. Às vezes é um só, é família. Ué, não é família? É família. É uma pessoa só, mas representa uma família. Então tudo isto, para a gente entender que devemos chegar aqui com prontidão. Oh Deus, fale comigo, Senhor. Fale comigo por meio das orações. Que Deus fala. Às vezes um irmão está orando por algo e a gente fala, olha, falou o meu coração essa oração. Às vezes é um louvor que nós cantamos e mexe com as nossas entranhas. E depois vem a mensagem. Porque a mensagem é o recado de Deus, são as promessas de Deus, é a abordagem de Deus para o nosso espírito e que faz alusão à nossa vida e principalmente ao senhorio dele em nossa vida. Então nós somos preparados e chegamos e sentamos e ouvimos e cantamos e pregamos e ensinamos e oramos. Tudo isto para o nosso desenvolvimento espiritual. E pensando na atitude de Cornélio, podemos pensar que aquilo que entra em nosso lar é com o nosso consentimento. Pensa assim, ó. Pedro chegou ali, mas para ele entrar, ele teve o consentimento de Cornélio. O que entra em nosso lar e quem entra em nosso lar também é com o nosso consentimento. Constantemente fechamos ou abrimos a porta para coisas que querem visitar a nossa família. Por exemplo, programas de televisão.
Nós escolhemos o que ver ou o que não ver. Nós temos a TV ali na sala, num local estratégico, nada na frente, até chegar no sofá, geralmente é assim, e ali um local então para nós nos acomodarmos. Gente, uma televisão, ainda mais se ela estiver conectada com a internet, por meio de algumas plataformas, pode trazer tudo para a destruição da sua família. Tem coisa boa? Tem. Lógico que tem. Mas a maioria não vale nada. Então nós temos que ter este entendimento de que não é tudo que entra no meu lar, por exemplo, pela televisão. Não é. Porque tem muita coisa que vai atrapalhar o relacionamento entre a família, o desrespeito dos filhos para com os pais, por exemplo, estragará também o relacionamento da família para com Deus. Temos que vigiar. O que falar, por exemplo, das músicas que entram nos lares? Que cuidado devemos ter? Porque a música mundana, ela geralmente traz um ensino, traz uma informação que é contrária ao que você pensa. O que a Bíblia diz. Então nós devemos ter este crivo, porque às vezes nós estamos ouvindo uma música que falará inverdades. Traz palavra de blasfêmia, traz palavras de apelo sexual, de transgressão, de desrespeito, anarquia. Traz palavras de condenação, de revolta, de drogas, jovens nas drogas. E pessoas que conhecem o Senhor estão ali, cantando, né? Pulando, exaltando. No momento que se ouve uma música, Deus não participa? Tudo que nós fazemos deve ser, me ajudem, para a glória de Deus, inclusive músicas, literatura, os assuntos dentro do lar. A verdade é que tem muita coisa ruim querendo invadir o nosso lar. Agora, quando a porta do meu lar está aberta para Deus, então eu dou oportunidade para Ele agir em minha família. Como já falamos. Lendo a Bíblia em família. Dando tempo para a leitura. E orando. Um chamando o outro. Vamos ter um tempinho aqui. Vamos orar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o dia. Sobre as bênçãos, sobre a igreja. Vamos orar pela igreja. Vamos orar pela diretoria da igreja. Vamos orar pela nossa família. Vamos agradecer pelas bênçãos. Vamos agradecer pelo alimento. Pelas roupas. Pelo lar. Por Jesus. Aí quando nós pensamos nas atitudes do centurião, então nós percebemos que elas nos ensinam algumas lições. Primeira, vemos um homem com um coração desejoso por Deus. Versículo 1 ao 4. Um homem que entendia que existia algo muito mais além das suas conquistas terrenas. Centurião,
responsável por 100 soldados, homem de poder entre o povo, autoridade. Mas ele pensava em Deus, mesmo que não o conhecesse plenamente. Amados irmãos, como é maravilhoso uma pessoa com desejo em conhecer a Deus. Eu me lembro de uma senhora, Dona Idalina, conhecida como Dadá, amorosa. Na época que nós frequentávamos a igreja ali na Casa Verde, a Ana levava o filho dela para a igreja, adolescente, pré-adolescente, e ela aproveitava para evangelizar a mãe. E depois eu também conheci a mãe e evangelizei. Saímos desta igreja, meu primeiro ano de seminário, fui para uma outra igreja, para mim era melhor naquele momento. E um dia meu telefone tocou em casa. A gente tinha telefone fixo ainda. Eu não tenho mais, o meu está desligado. Naquela época era ligado. E ela falou assim, eu preciso conversar com vocês. Quem é? Marcelo. Eu preciso conversar com você. Tá bom, vamos conversar. Resumindo a história. Esta mulher, depois de um certo período de tempo, quando nós saímos, ela recebeu a visita da seita Testemunha de Jeová. E ela começou a ser catequizada por eles. E ouvindo, ela pensou assim e sentiu, essa mensagem é estranha. Não é assim que a Ana me ensinava. Não é assim que o Marcelo me ensinava. Essa mensagem soa estranha. Ela não quis continuar. E aí, segundo ela, foi o desespero de nos encontrar. Poderia ter falado com outro, certamente, mas ela queria nos encontrar. Aí ela lembrou, eu lembro que o Marcelo trabalhava numa grande empresa ali próximo da Paulista. Ela perguntou para um, para outro, como chegar lá, endereço, foi até lá. E ela disse que chegou lá no prédio, eu queria conversar com o Marcelo. Tinha mais que o Marcelo, como que ele é assim, assim? Não trabalha mais aqui não, saiu, já tem um tempo já. E ela falou que entrou em desespero. Eu preciso conversar com ele. Aí ela voltou na igreja onde a gente frequentava e pediu o número do meu telefone, assim que ela conseguiu, para o pastor da igreja. Bom, ela poderia ter falado com ele, mas ela queria falar conosco, pelas razões dela. E aí eu falei, vem aqui. Na verdade, nós fomos na casa dela, se eu estiver bem certo. Fomos na casa dela, que era mais fácil para nós. E aí ela se desmanchou na frente da gente. Ela falou assim, você vê quando a pessoa tem o desejo, né? Ela falou assim, eu vi aquilo, mas eu sabia que tinha coisa errada. E eu precisava ouvir de vocês sobre Jesus, sobre a mensagem. Eu quero conhecer Deus. E ali nós evangelizamos essa mulher. E ela entregou a vida a Cristo. Começou a frequentar a mesma igreja que nós frequentávamos na Zona Leste, porque era fácil para ela. E depois, quando nós saímos dali, desta igreja, então ela continuou ali. E eu vi uma pessoa buscando a Deus. Hoje o filho dela está em outro estado, servindo ao Senhor. Então é uma pessoa assim que eu quero conhecer Jesus Cristo. Não mede forças. Assim foi com ela, com esta mulher. E deixou esse testemunho de buscar intensamente a pessoa de Jesus Cristo. E, amados irmãos, nós precisamos analisar o nosso coração para entender se a nossa família ainda está íntima de Deus. Ou se nós não estamos num processo de ritualismo, algo mecanizado,
em que nada mais faz sentido. Em que a gente vem na igreja, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas não há intimidade com Deus. E se percebemos, irmãos, na nossa família, frieza espiritual, nós devemos, primeiramente, reconhecer, pedir perdão e firmarmos novos passos com Jesus. Se a gente faz as coisas para Deus, à base da conveniência, se os assuntos espirituais são como um peso, apenas uma obrigação, se o coração não vibra, se nós nos sentimos, como eu falei, creio que é a questão de 2 semanas atrás, se nós nos sentimos como funcionários de Deus, como bater um cartão para prestar contas, nós estamos frios. E nós precisamos de ânimo. E este ânimo vem da pessoa de Jesus Cristo. Por meio de, humildemente, reconhecimento, pedido de perdão e uma nova caminhada. Peça a Deus, diariamente, um coração sensível. E vale para o Marcelo, em primeiro lugar. E nós devemos nos esforçar em buscar a Deus. Lembra do dia da sua conversão? Eu vou fazer um desafio aqui com vocês, um exercício, melhor dizendo. Está lembrando? Estou lembrando aqui. Eu, magrinho, ali numa igreja, um dia de chuva, e eu ali ouvindo a palavra. Você está lembrando aí o que aconteceu com você? Cheguei ali com os meus pressupostos e ouvi uma mensagem que me colocou para baixo. Em que sentido? Você não é nada sem Deus. E me entreguei. Naquele dia, eu fiz promessas. Você fez promessas. Você prometeu, por exemplo, ser um servo fiel. Você prometeu que Jesus seria o seu maior bem, ou melhor, o seu bem. O seu bem, porque é dele que vem as benesses. Volte naquele dia em sua mente e se consagre. Diga assim: Deus, meu Senhor, eu estou aqui. Às vezes eu percebo, estou um tanto distante, estou frio, calculista, mas em nome de Jesus Cristo. Eu não quero que seja assim não, Senhor. Me dê um coração sensível. Meu querido irmão, tenha coragem, em nome de Jesus Cristo, de tirar da sua vida tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada. Tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada. E talvez você pense assim: o que é ser piedoso? Nós estamos falando que Cornélio, ele era piedoso. Ser piedoso é ter um coração sensível a Deus. Que busque Deus. E a segunda lição que nós podemos aprender com ele, com Cornélio, é que devemos obedecer a Deus. Cornélio era pronto para obedecer. Versículo 7, nós não lemos, mas nos diz que após o anjo se retirar, ele obedeceu. No versículo 8, havendo contado tudo, o que ele fez? Tudo, a visão. O que Cornélio fez? Ele os enviou à cidade de Jope. Ele foi um homem obediente. Ele não repensou, ele não ficou ali analisando, ele sabia: isso aqui é de Deus. E se é de Deus, eu vou obedecer. Quando nós chegamos no versículo 24, como até já pontuamos, ele convidou sua família e amigos. Todos eles se reuniram para ouvirem a palavra do Senhor. Versículo 33. E logo mandei chamar-te. O que nós podemos ver? A sua prontidão. E essa prontidão mostra que era desejo do coração dele conhecer
a palavra de Deus. Queridos, quando nós chegamos no versículo de número 33, a gente pode ver que esta prontidão levou Cornélio a ter uma atitude honrosa e necessária. E isto chega para nós. Diz assim o versículo 33. Agora, pois, estamos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. O que chama bastante a minha atenção aqui, entre tantas verdades, entre tantos brilhos que a gente pode encontrar aqui, quanto à vontade dele em conhecer o Senhor, é que ele diz assim, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Por quê? Porque ouvir tudo da palavra é importante para nos tratar plenamente. Ouvir tudo, ou seja, tudo que Deus quer falar. Todas as verdades que nós encontramos na Bíblia, elas são importantes para a nossa formação, para o nosso crescimento. A palavra cura as feridas. Ela organiza os nossos conceitos. Ela nos dá a direção necessária para a nossa vida e também para a vida da nossa família. E ela nos leva ao arrependimento dos pecados. Às vezes a gente escuta alguém falando, eu não sei como agir. Procura orientação na palavra. Procura a orientação de pessoas que são mais maduras na fé, pessoas que vão te ajudar a organizar as suas ideias. Então nós devemos pensar assim, eu quero levar a minha vida, eu quero viver a minha vida pensando plenamente na palavra de Deus. Então você quer fazer alguma coisa, isto agrada a Deus? Eu quero ouvir uma música. Se Jesus estivesse ao meu lado aqui, eu estou ouvindo no fone de ouvido, eu daria a outra parte do fone para ele ouvir, e ele ouvir e falar, entende? O que eu estou assistindo na TV, se o apóstolo Pedro estivesse sentado ali, eu teria coragem de ficar com a televisão assistindo aquele programa? Então nós devemos organizar a nossa vida e pensando assim, isto que eu farei, que eu desejo fazer, isto traz testemunho? Isto é bom para a minha vida? Queridos, às vezes não queremos ouvir tudo. Cornélio falou, quero ouvir tudo. Mas às vezes nós não queremos. Queremos ouvir somente aquilo que não trate o nosso coração. Eu estou dizendo, não trate o nosso coração. Por quê? Porque nós somos seletivos. Não queremos, quem sabe, ouvir uma palavra que trate sobre o nosso pecado. Uma palavra que fale de uma rotina de vida que eu devo ter e que eu ainda não tenho, e que mostra que eu preciso me arrepender. Então eu sou seletivo, eu penso assim, não, só quero ouvir aquilo que me agrade. Então eu não estaria querendo ouvir tudo o que a palavra diz. Eu como homem, como pai, como marido, como avô, como pastor, como filho de Deus, como seu amigo. E para você também, isto deve ser assim. Então nós precisamos pensar que às vezes precisamos mudar o nosso olhar. Muitos querem ouvir somente sobre as promessas de Deus, mas não desejam ouvir sobre as responsabilidades no seio familiar e, logicamente, individual. É triste, irmãos, pensar que alguns lares estão mais dispostos a reunir a família em volta ou em redor da tecnologia a ouvir a palavra do Senhor. Preste atenção nisso. Ó. As estatísticas mostram que a maioria das famílias cristãs passam um tempo ínfimo, quer dizer, pequeno demais,
buscando o Senhor. Se as estatísticas estiverem certas para nós também, uma boa parte da família IBCP não tem tempo para Deus. Não se reúne, não ora, não lê a palavra, não busca o Senhor. Este mundo pós-moderno e seu avanço tecnológico proporciona cada vez mais ações solitárias. As pessoas estão seguindo carreira solo. Estão fazendo as coisas sozinhas. A melhor companhia tem sido a tela do celular. Precisamos nos esforçar para separar momentos em família. Para cada um olhar no olho do outro. Para conversarmos. Darmos risada. Abraçarmos. Falarmos dos desejos. Proporcionarmos encontros com qualidade. E isso está ficando cada vez mais distante. E se não se unem no lar, isso dificultará muito que se unam na igreja. Para terminarmos, o texto de Atos nos ensina que estou dizendo uma das qualidades de um coração piedoso é almejar levar a palavra de Deus aos seus familiares. Uma das alternativas para que isso seja alcançado é trazer a família para a igreja, quando isso depende de você. É se esforçar para chegar na igreja. Outra alternativa é ler a palavra de Deus dentro de casa. É reunir a família dentro das possibilidades, mas é você se esforçar para que isso seja